Fala pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live do canal Clima. Estamos aqui na série de lives sobre internet das coisas. Sejam bem-vindos a mais uma live, a segunda live. Antes de mais nada, eu quero pedir para todo mundo que está entrando aí curtir essa live, compartilhar, mandar para todos os seus colegas aí do Instagram. Avisa para todo mundo o que está acontecendo, fala pro pessoal colar aqui para conversar com a gente, interagir com o nosso convidado. A gente está conversando com o Leandro Solarenko, que é da ProRound Controles, e ele utiliza, né, a internet das coisas, né, aplicada ao ar-condicionado. E ele está trazendo esse conteúdo aqui para falar para a gente um pouquinho, né, o que é, como aplicar, como usar, tendências, né. Então, se você tem curiosidade, quer saber um pouquinho do que é isso, quer aprender um pouco, aplicar na sua empresa, nos seus projetos, vem com a gente que hoje o papo vai ser bem bacana, viu? Vamos mandar para todo mundo. Tô esperando aqui ele entrar, ele, Caleb também. Todo mundo entrar na live pra gente conversar. Aproveitem que vocês estão aí. Eu digo para vocês que essa live está acontecendo agora, mas ela vai ficar gravada aqui no Instagram. E depois ela vai para o YouTube também. Caso vocês queiram acompanhar no YouTube, ela também vai estar disponível lá. E para quem for assistir posteriormente, saibam que a gente faz live aqui no Instagram, então vocês podem vir do YouTube aqui para o Instagram também, tá, pessoal? Não se esqueça de curtir, compartilhar, mandar esse conteúdo para todo mundo do seu IG, todos os seus colegas, amigos, trazer todo mundo aqui para conversar com a gente. Daqui a pouquinho o convidado está chegando, o Caleb também. Para quem está seguindo a gente começou essa série de lives ontem. Vão ser 3 lives, né? Hoje nós estamos na segunda. A gente vai falar sobre a internet das coisas. E ontem a gente começou, né, a trazer o que é o IoTs ou IoTs, né? Para explicar ao pessoal o que é isso, como aplicar, né? A gente trouxe um pouquinho assim para nivelar todo mundo, quem conhece, poder agregar um pouco mais de conhecimento. Quem não conhece, poder entender um pouquinho do que é e começar a ser introduzido nesse mercado, nesse mundo que é a internet das coisas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito esperado, que é a aplicação. Vamos começar a falar um pouquinho da aplicação da internet das coisas na nossa vida, né? Para quem trabalha com ar-condicionado. Daqui a pouquinho o Leandro está aqui. Ó, o pessoal está entrando. Sejam bem-vindos a todos. Quem estiver aí na live, obrigada pela presença. Boa noite a todos vocês. Boa noite, ProRound. Referrone. Flávio Play ABC, boa noite. Prazer ter vocês aqui, hein? Vamos lá. Solicitação para entrar. Bem-vindo, Leandro. Daqui a pouquinho você deve estar aparecendo aí. Tudo bem? Bom dia, tudo... Pô, boa noite, na verdade, né? Boa noite. Boa noite, cara. Eu ia falar assim, você tá parecendo eu? Comecei aqui um pouquinho atrasada, vim de uma reunião, correndo pra cá. Já tô trocando, falando boa noite, bom dia, boa tarde aqui, aleatoriamente, entendeu? Peço desculpas aí até pelos erros que eu venho a cometer, porque hoje foi corrido. Hoje foi corrido também. O Caleb vai estar com a gente hoje também? Sim, daqui a pouquinho ele deve estar por aí. É que tanto eu quanto ele, hoje a gente trabalhou até mais tarde, né? Então, daqui a pouquinho ele entra, eu autorizo a entrada dele aqui na live, né? Mas a gente vai conversando aqui, dando início ao nosso bate-papo. E eu já estava aqui falando pro pessoal, né, que as lives vão ser gravadas e o conteúdo da live de ontem está no Instagram. Então, quem quiser começar a aprender um pouquinho aí do que são as IoTs, né, IoTs, pode começar com a live de ontem, que a gente fez ontem também, aqui no Instagram. Bacana. Tamo junto nessa. Certo? Então, cara, como a gente conversou, né? Ontem a gente deu uma introdução, foi bem ali o comecinho, né, do que são as IoTs. E eu queria te pedir para fazer assim, para recapitular um pouquinho do que é, né? Só para quem estiver entrando aqui, né, quem entrar, poder se situar novamente, poder acompanhar o nosso bate-papo. Antes de mais nada, fazer um jabazinho aqui rápido. Segue a gente lá nas nossas redes sociais.
Então, @ProRound Controles, @LeSolarenko, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no YouTube. A gente tem as redes com os mesmos nomes em todas elas. Então, eu espero vocês lá e curte nosso conteúdo, tem bastante coisa bacana por lá também, tá bom? Então, vamos recapitular um pouco do que a gente falou ontem, né? O que a gente falou ontem? O que é IoT? Então, de uma forma bem sucinta, são aqueles dispositivos que são conectados às coisas, às pessoas, aos equipamentos e trazem ele a possibilidade de estar conectado à internet e, com isso, abrir algumas possibilidades, algumas coisas, algumas novidades que isso pode trazer para o nosso dia a dia, com o objetivo da gente ganhar tempo, melhorar nossa qualidade de vida e principalmente fazer com que a gente muitas vezes ganhe mais dinheiro quando a gente fala de negócios, certo? Então, a IoT vem para isso, para facilitar um pouco a nossa vida através de dispositivos conectados à internet e dar vida a esses dispositivos que antes eram desconectados. Certo, bacana, Leandro. Acho que é bacana a gente fazer esse pequeno, recapitular um pouquinho, né? Para o pessoal entender o que significa aí. E aí, para a gente poder começar a nossa conversa, né? Quando a gente fala de IoTs, eu queria assim que você explicasse para nós, falasse um pouco da abrangência desse tema, até porque a gente vai começar a falar da aplicação da IoTs na nossa área, né? Que é o ar-condicionado. E eu até tenho uma curiosidade, na refrigeração também é possível aplicar IoTs? Você tem um caso prático disso? Como é que é isso aí? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Acho que essa é a parte mais legal, como é que a gente aplica essa questão de IoT, Internet of Things, né? Então, traduzindo fica Internet das Coisas, que é o que eu vou falar mais aqui, Internet das Coisas. Então, é legal a gente, antes da gente falar especificamente da nossa área, abrir um pouquinho sobre aonde a gente pode aplicar isso. Então, tem alguns segmentos que são muito, muito comuns da gente fazer a aplicação disso. Então, desde dispositivos vestíveis, certo? Óculos, relógios, etc. A gente falou um pouco sobre isso na última live. São todos esses equipamentos que a gente veste e com isso dá para a gente alguma nova funcionalidade. Então, a gente pode ir desde algo que está intimamente ligado ao nosso dia a dia, com dispositivos vestíveis, até áreas de saúde, como o próprio relógio pode fazer a medição de batimentos cardíacos, esse tipo de coisa. Inclusive o que relógios inteligentes da Google, da Apple fazem. Então, olhando para a área de saúde também, monitoramento de indicadores de pacientes, localização de pacientes, inclusive tem até uma startup que eu conheci uma vez na incubação, onde eles faziam, o objetivo deles era fazer o monitoramento do paciente dentro do hospital para ver onde é que esse paciente está em relação a leito, movimentação e até os equipamentos que tem dentro do hospital em relação à geolocalização. Então, a gente pode ir desde vestíveis, a área de saúde, algo que é amplamente utilizado e algo que a gente até vai falar na próxima live em relação ao que a gente espera de futuro, em relação a tráfego. Então, a gente fala assim o que a gente usa bastante hoje é o que? Para gerir tráfego, o famoso Waze, Google Maps, que organiza, na verdade, todos esses carros em relação ao modelo de conectividade. Gestão de frota, na verdade, é um outro exemplo. Então, quem trabalha aqui com serviço sabe como é que é o desafio de você saber cadê o carro, onde está o técnico, se o técnico chegou no local, qual foi o percurso, será que o carro está gastando de mais ou de menos, ou então se de repente você tem agora entrando um pouco na nossa área, um caminhão frigorífico, por exemplo, que tem que ter uma certa qualidade em relação à temperatura. Então toda essa questão de gestão de frota é algo que a gente pode aplicar diretamente à IoT. Uma outra área interessante sobre isso que no Brasil, por conta de a gente ser o celeiro do mundo aí, a gente tem a questão da agricultura. Então, até tem os nossos sócios que trabalham com a gente aqui, tem a questão, fala bastante sobre isso, que é a questão de, por exemplo, de irrigação de locais enormes que têm pouco acesso à internet, por exemplo, que precisa de um dispositivo conectado via RF, porque é difícil de você passar cabo. Imagina que você tem, assim, sei lá, 4 quilômetros de plantação para você fazer irrigação. Aí você passa uma mangueira. Como é que você sabe onde está sendo irrigado de uma forma adequada, sem que você tivesse dispositivos para fazer essa medição, ou de repente a pressão dessa mangueira no caminho, ou drones que possam fazer a filmagem, capturar imagens para esse elemento? Então, olha como é a abrangência que a gente pode pensar em tudo isso. Agora, indo para áreas que têm um pouco mais a ver conosco, tem a área de hotelaria, por exemplo. Então, a gente sabe... Já foi em hotéis que a gente pode trabalhar com aqueles cartões, quando você coloca lá e ele gera algum tipo de interação.
A Aerodiatex tem bastante essa questão para gerar uma melhor experiência em relação ao cliente. E aí começa a vir na parte que tem bastante a ver conosco, que é a parte de inteligência de rede, que a gente chama, que tem a ver com economia de energia. Que a gente sabe que boa parte do consumo de energia que os ambientes têm está voltado diretamente para a parte de ar-condicionado, e a gente conseguir fazer a gestão disso de uma forma adequada permite que você tenha uma economia, certo? Isso cabe a ar-condicionado, qualquer outro local. Então a IoT permite que você tire essa folga de alguma maneira, e cada um dentro da sua especialidade. E mais outros 2 exemplos aqui, a gente podia trabalhar com água, por exemplo, gestão de água e facilities, onde também tem essas questões de utilização, até torres de resfriamento, por exemplo, e assim por diante, como é que a gente faz a gestão desse processo, e a parte de gestão de manutenção, que todo mundo está habituado. Então, assim, a gente tem desde vestíveis, saúde, gestão de tráfego, gestão de frota, parte de agricultura, hotelaria, economia de energia, água e gestão de manutenção. Então, pensando em todos esses, não só isso, mas muito mais que isso, mas isso são coisas que a gente está mais habituado e vê acontecer, e já tem a IoT aplicado em larga escala nesses segmentos, e ainda tem muito a ser aplicado e desenvolvido, que não falta problema para ser resolvido nesses âmbitos. Então, o que eu acho que era interessante a gente focar seria nessas questões relativas a redes, de repente água, manutenção, que acho que tem um pouco mais a ver conosco, certo? Só um minutinho aqui, eu tava mutada o meu fone. Bom, bacana, cara, eu acho interessante, aproveitando esse gancho aí que eu ia te perguntar justamente, né? Em que áreas que você me vê olhando aqui para baixo, eu vou dizer, eu tenho uma pequena pauta aqui que eu tenho anotado no papel para não esquecer nenhuma pergunta, né? Mas pegando esse gancho, né, que você falou de como aplicar isso na nossa área, assim, eu queria entender como que isso pode ser útil para nós, por exemplo, na manutenção, né? Porque a gente estava até conversando ontem. Na instalação em si, você pode ter um sistema inteligente aí fazendo equipamentos trabalharem conforme a necessidade da sala, né? Conforme a ocupação. Enfim, você pode fazer esse jogo, fazer ele ligar igual o seu próprio ar-condicionado, seu equipamento aí, seu condicionador desligou quando deu o horário, né? Deu 11, 10 horas, ele desligou sozinho e tal. Agora, na manutenção, diz aí pra gente uma aplicação, a utilidade dessa aplicação para manutenção, por exemplo. Eu até comentei ontem que quando a gente começa a pensar em tecnologia, a gente tem que primeiro pensar em qual o problema que a gente tem. E acho que a gente na área de refrigeração, ar-condicionado, climatização, até quando a gente trabalha com ambientes críticos, o que não falta é problema, certo? Então, assim, quais são os problemas que a gente costuma passar, antes da gente falar de onde a gente aplica? Poxa, vamos pensar desde quando a gente faz a parte de concepção de projeto e aplicação. A gente pode ter desde dispositivos que podem ser colocados durante a implantação para a gente identificar como é que está o desempenho dessas máquinas na hora do startup, por exemplo, quando eu tenho um ambiente grande. Eu posso... qual o outro problema que a gente tem, principalmente voltado para manutenção? A gente sabe que máquinas de ar-condicionado, principalmente, podem ter um desempenho horrível e continuar gastando 100% de energia, se ela tiver, de repente, com um nível de fluido inadequado, ou se a gente tiver com um sistema de ventilação mal regulado, ou, de repente, desbalanceado, qualquer uma dessas coisas que a gente sabe que é possível acontecer e muito mais provável, e bem provável de acontecer, na verdade, que a gente vê isso acontecer em larga escala, identificar, na verdade, onde estão esses problemas que, costumeiramente, qual que é o processo natural. Um técnico, algum especialista vai fazer uma verificação em um parque comercial, por exemplo, que você tem centenas de máquinas e alguém tem que fazer uma validação uma a uma disso, passar tudo isso num papel, passar para alguém para fazer uma avaliação, para depois mandar para um gestor, para esse gestor avaliar e depois fazer o reparo. E muitas vezes a operação sofre com esse processo e nesse meio caminho, alguém pode liga a máquina, ela não gela direito e aí a pessoa tora lá o set point em 17 graus e a máquina fica lá comendo solto, gastando energia na lua porque ela está com baixo desempenho. Então, eu falei vários problemas aqui, desde a gente gerir esse técnico que vai fazer essa avaliação, a gente ter uma informação concisa em relação a isso que ele avaliou, a gente saber essa informação de forma antecipada em relação ao que está acontecendo com esse equipamento, ou a gente otimizar a utilização dessas máquinas para que ela evite, na verdade, um consumo excessivo de energia.
Então, eu falei aqui 4 possíveis exemplos que a gente pode aplicar em climatização, diretamente aplicado a IoT. Então, algumas ideias aqui. Então, poxa, eu posso fazer a gestão desse técnico, onde a gente pode ter um aplicativo que faz a gestão de OS, por exemplo, que hora que ele saiu, que hora ele chegou, isso é muito comum já, certo? Um outro aspecto, então, outra questão de problema, unificar essas informações num só lugar. Então, a gente pode ter dispositivos conectados a essas máquinas que fazem a medição dessa informação e organiza com alertas automáticos onde eu tenho problemas. E com isso a gente ganha o quê? Otimiza tempo e dinheiro. O que mais? Falei sobre a questão da gente conseguir regular essas máquinas e trabalhar de uma forma adequada. Então, até eu estava discutindo hoje com o gestor da Smart Fit hoje, ele perguntando sobre isso. Cara, mas se eu tenho hoje 5 máquinas centrais na minha academia e eu preciso... para que eu preciso de um outro dispositivo medindo temperatura, sendo que essas máquinas já têm, de alguma forma, um sensor? Aí qual que foi a resposta? Primeiro, nós temos... cada uma das máquinas mede a temperatura de forma individual, certo? Como é que a gente faz com que elas se unifiquem e trabalhem com uma inteligência única? Você tem que ter um sistema externo que consiga olhar todo mundo de forma simultânea para conseguir modular esse processo. Então, e tirar a folga desse sistema. Então, que problema nós temos? Nós temos um sistema de ar-condicionado que foi projetado para um pior dia do ano, certo? E nós temos uma folga inerente nesse sistema o tempo todo. Quem modula essa folga? A operação tem condição de fazer isso? Não tem. Então, quais são as aplicações que a gente pode ter em ar-condicionado, por exemplo, diretamente? Na parte de eficiência energética, gestão de manutenção, e até fazendo um vislumbre do que a gente pode conversar na live de amanhã. E se a gente pudesse, ao invés de ter diversas empresas, que uma empresa só atende um monte de tipo de máquina e esse técnico nem sempre é especialista em todas elas, você tivesse empresas especialistas que o próprio IoT pode fazer a unificação desse técnico, do técnico para consertar um problema e fazer um processo de manutenção puxado, não empurrado, assim como a gente aprende em Lean. A gente pode falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, sobre manutenção, mas isso é um conceito bastante interessante que pode ser aplicado através de IoT. Então, aqui alguns exemplos práticos que a gente pode trabalhar. Então, desde gestão, eficiência, verificar desempenho de equipamentos e a gente conseguir ter um processo de gestão mais rápido. Mas o que é importante para que isso possa ser verdade? Todo mundo sempre quis isso. Mas o que a gente tem que ter para que isso possa ser verdade? Dispositivos baratos, acessíveis e de fácil conexão, que é isso que a IoT vem trazer, como a gente falou na última live. Aguinha aqui para dar uma olhada nas palavras, né? Não, normal, tranquilo, cara. Aqui é que eu esqueci minha água ali, agora não tenho como buscar, mas tudo bem. Então, eu achei bacana esses exemplos que você deu, porque eu acho que às vezes falta pra gente um pouco dessa visão de onde que assim, a internet das coisas pode ir além, como até acho que foi você que citou na live de ontem, além da geladeira que me diz, olha, tá faltando tal coisa, então é hora de você comprar, ou ela vai lá e ela faz o pedido para mim, tendo em vista que eu posso ter programado ela para fazer essa ação, né? E eu acho interessante aplicar, eu achei muito bacana esses exemplos de aplicação dessa tecnologia para melhorar a gestão, né? Gestão de pessoas, gestão de insumos, gestão de facilities, eu acredito que entre também, né? Geral. E tudo isso no sentido, assim, de você tentar ter o melhor desempenho da sua equipe, né? E do seu processo, do seu trabalho. Eu acho, assim, sensacional isso. E aí, uma pergunta que eu te faço, que eu fiquei curiosa, eu nunca vi internet das coisas, né, aplicada à refrigeração. Eu queria entender um pouquinho disso dentro. Eu sei que não é... Acho que a maior parte das pessoas que acompanham aqui o nosso trabalho não são da área de refrigeração. A parte é do ar-condicionado. Mas também fica aí com uma curiosidade, né? Eu acho importante a gente também trazer isso, porque eu acredito que esse mercado da refrigeração cresce em grande escala, né? Então é importante a gente saber e entender que é possível também aplicar nessa área, né? Queria que você desse assim pra gente exemplos, né? Um pouquinho desse mercado. O primeiro ponto que é colocado quando alguém, até uma empresa quero trabalhar com tecnologia e IoT. Vamos fazer um dispositivo que monitora a temperatura. Aí qual é o próximo passo? Já pensou se tivesse uma geladeira que ela quebra e perde todo o seu produto? Na verdade, esse costuma ser o primeiro discurso de quem pensa IoT.
Já vi várias empresas, startups começando com isso. Nós começamos com esse pensamento também. E aí a gente esbarra numa questão importante, que é realmente quais são os problemas que as pessoas têm. Então, voltando para essa questão de refrigeração, qual o problema que as pessoas têm nisso? Realmente, a perda de mercadoria é algo importante? Algo importante. Eu saber que a temperatura está adequada, que a máquina está quebrando, uma câmara fria, por exemplo, uma ilha de congelados é importante? É super importante. A grande questão eu já tenho algumas pessoas observando isso o tempo todo nessa operação? Esse produto que eu estou armazenando nessa câmara fria, ele é realmente crítico o suficiente para que alguém vai investir em tecnologia para ser simplesmente avisado? Então, são algumas perguntas importantes em quem aplica isso. Até você que está aí assistindo, de repente, pensa... puta, cara, legal isso aí. Acho que eu vou começar a mexer com isso e vou pegar um sensor de temperatura para alguém comprar. Então, a grande questão é qual é o problema, essencialmente, de quem tem, por exemplo, uma câmara fria. Ele precisa que essa câmara fria esteja funcionando adequadamente, que ele tenha uma assistência rápida, certo? Que alguém venha e conserte rápido. Então, qual é o problema essencial que ele tem? Normalmente não é ser avisado, mas que seja consertado rápido. Então, tá vendo que a gente escalou o nosso problema e a solução que a gente tem que entregar de uma forma um pouco mais complexa? Então, eu teria que ter uma plataforma, eu teria que ter sensores que funcionam, sistemas que avisam de uma forma adequada, uma rede de técnicos que atende com agilidade e competência. Então, aí a gente já subiu no nível do game de uma forma bem complexa, certo? Então, Eu ia até falar, Leandro, desculpa te interromper, mas assim, eu acho que nesse ponto a gente até saiu da questão da internet das coisas, a gente vai para a gestão mesmo de equipe, gestão, né, gestão de empresas, porque está totalmente ligado, como você falou. Não adianta nada eu saber, poxa, minha câmera tem 3 alarmes durante a noite, sei lá, por uma falha no compressor. Só que se você buscar essa tecnologia, essa conectividade, ela foi capaz de te informar em tempo real que havia um problema, mas o seu problema real é às vezes uma falha na manutenção. Exato. Então, é aí que a gente tem que descer o nível um pouco dessa análise, para a gente não se prender especialmente ao dispositivo e sim ao problema que a gente tem aplicado. Eu acho que isso acho que a primeira lição que a gente tem que ter aqui, e até quando a gente faz mentoria a gente fala bastante sobre isso. Então, em refrigeração, dada essa introdução em qual é o problema efetivo, a gente pode aplicar algumas questões. Então, assim, pensando então naqueles nichos, então, no processo hoteleiro ou no processo de restaurantes, por exemplo, garantir a qualidade de um processo, numa gestão de qualidade, então, de repente, num processo legal, como a Anvisa, que tem que anotar a temperatura e umidade de ambientes, por exemplo, controlados. Então, aí eu tenho uma questão legal envolvida em cada uma dessas áreas. Aí sim a tecnologia resolve um problema legal final, que é o ter um relatório para a Anvisa. Para a refrigeração, tem toda essa parte de controle de temperatura para equipamentos críticos. E aí a gente sobe um pouco o nível do jogo agora e começa a entrar na área mais profunda, que todo mundo tem especialidade para conversar aqui. Que imagina que eu tenho uma central de refrigeração dentro do supermercado, e eu tenho todos os balcões frigoríficos e câmaras frias ligadas a essa central, como se fosse uma CAG que tem um monte de fan coil, certo? Então, assim, o que é essencialmente meu problema, tanto no processo de uma CAG com fan coil, quanto em refrigeração? Se parar minha CAG ou minha central de refrigeração, acabou com tudo, todo o processo parou. Então, eu tenho um ponto absolutamente crítico, onde eu preciso ter informações muito precisas para que você consiga garantir todo o processo. Então, você tem compressores de refrigeração que são caríssimos, que podem ser gerenciados. O próprio fluido refrigerante, que hoje não está nada barato. A gente fazer a gestão do vazamento desse fluido refrigerante é importante. A gente fazer a gestão agora na parte de energia, um outro exemplo, de sistemas de momento que essa máquina vai funcionar para refrigerar, é bem interessante. Principalmente quando a gente fala geralmente quando você tem um local estruturado, você tem questões relativas à ponta e fora ponta de energia, onde você tem 3 horas do dia que é muito mais caro energia do que o restante. Então você potencializar o uso dessa máquina fora desse período e você usar menos essa máquina nesse período curto, possibilita que você tenha uma redução de consumo simplesmente usando inteligência, que controladores paramétricos, por exemplo, não fazem. Então, um outro exemplo bem interessante, que até a gente chegou a atuar por aqui,
Sabia que aqueles freezers de sorvete que a gente vê, por exemplo, da Häagen-Dazs, em alguns Häagen-Dazs ou outros, enfim, nos supermercados, quem fornece aquilo é a própria Häagen-Dazs ou a própria Coca-Cola. E aí, você tem o equipamento colocado num terceiro que é sua responsabilidade, que você precisa garantir a qualidade. Imagina como isso é complexo e descentralizado para fazer a gestão. Então, em refrigeração, isso também é algo importante. Você conseguir otimizar, na verdade, a mão de obra e o uso do pessoal volante em cima de um processo puxado. O que eu quero dizer com isso? É a gente não ser um processo empurrado. Como é que a gente faz manutenção hoje? Como é que a gente faz o PMOC hoje, Mário? O técnico vai lá, certo? E preenche todo aquele monte de coisa, preenche aquele monte de ok chato no papel, não é? E se fizesse ao contrário? E se a própria máquina indicasse para ele que ela precisa de manutenção? Então a gente inverte o jogo e começa a fazer um sistema. Ao invés de ser empurrado, goela abaixo um monte de papel, a gente inverte toda a regra do PMOC através de tecnologia, sendo isso puxado pelo equipamento. Então, isso são algumas ideias e exemplos que a gente pode aplicar a IoT, inteligência em sistemas de refrigeração, e é algo que a gente trabalha por aqui para conseguir garantir. Me veio aqui uma ideia, cara, que é a seguinte: quando a gente fala, por exemplo, em manutenção preditiva, né? Onde você acompanha ali o andamento, né? Como que o elemento está se comportando, né? E aí, ouvindo você falar, eu pensei assim, pensei, né? Poxa, dá para aplicar aqui uma inteligência, né? Uma IoT nesse processo, né? Então, você está ali monitorando É que agora na minha cabeça só tá me vindo na minha cabeça assim, enrolamento, que é mais assim a área da indústria metal mecânica, né? Mas isso pode ser aplicado também pro nosso setor, né? Você monitorar fluido refrigerante, né? Quantidade de fluido refrigerante, os pontos de saturação, ponto de superaquecimento, se tá mesmo no valor determinado. E quando está no valor determinado, né, você entender como que isso varia ao longo do tempo, eu acredito que faça parte também de um diagnóstico, não? Com certeza. E aí essa ferramenta eu acredito que possa nos auxiliar aí até nessa manutenção. E aí entra o que você falou, né? O cara não precisa muitas vezes ir até o local para fazer essa verificação, ele consegue receber um relatório com essas informações e entender as ações que ele deve tomar a partir de então. Isso, até a gente chama isso de manutenção 4.0 por aqui. Imagina o seguinte, né? Se você tivesse, ao invés de mandar um técnico periodicamente fazer a limpeza ou a troca desse filtro, você tivesse contratos de manutenção que são alteráveis em relação ao período de acordo com a tecnologia. Que é justamente isso que está falando. Então, a gente trabalha com o modelo de manutenção preventiva, mas com indicadores preditivos. Aí a gente mistura um pouco esses dois aspectos, onde a gente, ao invés de você ficar fazendo verificações, quantos verificar, analisar, observar tem dentro do PMOC, por exemplo, que a pessoa tem que fazer um monte de ok e verificações, e muitas vezes são visuais, ou então a pessoa tem que pegar o manômetro, abrir lá a máquina, colocar o manômetro para fazer medição de pressão, por exemplo, e com isso vaza fluido na hora, faz aquela meleca. Então, e se a gente não precisasse fazer mais isso? Na verdade, é aí que a gente começa a pensar um aspecto um pouco diferente, que é, ao invés de eu, por exemplo, tem que trocar manta filtrante, por exemplo, e se nosso dispositivo pudesse controlar essa máquina e ela ser utilizada um pouco menos? E quando ela é utilizada menos, ela vai sujar menos filtro, e aí a gente saber exatamente como é que está a saturação desse filtro em tempo real, e de repente a máquina levanta a mão. Fala assim, olha, está na hora de me trocar. Chegou o momento. E aí você tem contratos de manutenção mais inteligentes e logicamente, mais baratos. Porque você tem... Qual que é o grande gasto do contrato de manutenção? Primeiro, deslocamento. Segundo, a hora técnica. E terceiro, alguém no escritório tendo que analisar essa informação e condensar essa bagunça que chega do campo, não é assim? Então, e se a gente puder pular um pouquinho todo esse processo, tenho certeza que vai ser bom para todo mundo. Eu até tenho uma experiência que aconteceu hoje aqui sobre isso, mas eu queria, na verdade, antes até de falar de experiência, ouvir de você, Mari, assim, pelo que você tem visto por aí, o que você tem visto em relação a esse processo? Faz sentido isso? Olha, cara, eu não tenho, onde eu trabalho, a gente não tem aplicação de IoTs, mas eu vejo que fora o mercado tá assim, vamos dizer, eu tenho visto muito isso aplicado em sistemas de pequeno porte, né? Vamos chamar assim, splits, né?
ambientes pequenos. E eu vejo que o pessoal está começando a ver com bons olhos, está entendendo como é que funciona, as possibilidades que podem surgir aí quando você aplica esse tipo de tecnologia, né? Eu acho que é uma área que vai crescer muito, né? E pouco a pouco as pessoas estão entendendo. Eu acho que assim, é que não tem como caminhar só a tecnologia. Aí entra no que a gente falou. As pessoas precisam ver o valor nessa tecnologia, entendeu? E eu acho que aos poucos as pessoas estão entendendo o valor que isso pode agregar ao seu sistema, né, ao seu projeto. Eu falo isso em especial porque, né, eu sou projetista, engenheiro projetista, e eu entendo que quando as pessoas veem o valor que isso agrega, elas começam a aplicar com mais vontade, mais interesse, querer trazer mais a tecnologia para perto, né? Então eu entendo que esse mercado ainda tem muito a crescer e muito para a gente aplicar. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre aquele. Quando você foi falando dessa tecnologia aplicada no sistema ali na máquina, na questão da filtragem do ar, eu me lembrei da questão da qualidade do ar. E agora, principalmente, a gente está falando muito, está muito em pauta aí a questão por conta da Covid, né? Qualidade interna do ar e o ambiente está adequado para você acessar, usar e tal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho daquele projeto que vocês fizeram. Acho que a gente pode falar, né? Que tá nas suas redes sociais, de qualquer maneira. Sim. Que vocês implementaram essa tecnologia para verificação, né? Na minha cabeça estava vindo a palavra simultânea, mas não é simultânea, vendo ali no momento como está a qualidade interna do ar e como que isso funciona, né? Eu quero entender um pouco mais detalhes desse projeto também. Então, aí a gente volta um pouquinho a normas aí, que é a especialidade da Mariana aí. Então a gente tem alguma NBR 16401 parte 3, certo? Principalmente em ambientes de conforto. Exige que a gente tenha um certo nível de renovação de ar e para que você garanta a qualidade de ar dos ocupantes. Inclusive, algo bastante interessante sobre até as normas, a portaria 3.523 e outras de manutenção, eles têm uma vírgulazinha lá em algum cantinho lá que fala coisas do seguinte sentido: olha, nós recomendamos que você faça dessa forma, ou se você tiver uma forma mais inteligente de fazer. Tem algumas vírgulazinhas assim, principalmente quando a gente fala de você precisa limpar o filtro, por exemplo, do ar-condicionado todo mês, ou até saturação. Aí, ou seja, ela abre a precedentes para que você não siga, na verdade, a periodicidade que ela manda, ou de repente ela abre um precedente para você não renovar o ar conforme ela diz, contanto que você garanta isso de algum jeito. E aí, por que imagino que quando fizeram a portaria 3.523/98, por exemplo, 98, né? Se não me engano. 98. Imagino que naquela época, com certeza naquela época não tinha o que a gente tem hoje. E aí imagino que quem desenhou isso pensou o seguinte: olha, uma hora vai ter alguma coisa melhor do que a gente está fazendo aqui e a gente precisa abrir esse precedente de alguma forma. Então, quando a gente pensa sobre isso, o que a gente desenvolveu, né? A gente desenvolveu e aplicou dispositivos de medição de qualidade de ar, certo? Que são um módulozinho nosso aqui, por exemplo, mas de umidade, temperatura. Isso aqui não tem, mas tem nível de CO2 também, alguns outros indicadores, que medem isso em tempo real e permite que você comande e controle sistemas de ventilação. Então, desde renovação de ar, sistemas de exaustão, sistemas de ventilação mecânica, para que você consiga garantir a qualidade de ar dos ocupantes sem que você gaste energia excessiva com isso. Por quê? Até quando a gente projeta sistemas de ar-condicionado, certo? A gente vê que existe uma proporção importante da renovação de ar. Eu estou pegando ar quente de fora e colocando para dentro. Então, é um dos produtos que a gente tem por aqui. Então, você conseguir medir essa qualidade de ar e fazer a modulação desses elementos, e principalmente, qual a grande dificuldade disso? Geralmente eu tenho uma caixa de ventilação que está num lugar e minha área é controlada em outra. Então, você tem dispositivos que são fisicamente muito distantes. Então, com a plataforma que a gente utiliza por aqui, utilizando a IoT, por exemplo, você pode colocar um dispositivo sem fio numa posição, um dispositivo de controle em outra, eles estarem fisicamente separados, eletricamente separados, e um dá comando através de um outro que está totalmente sem fio. Então, isso é uma coisa muito bacana. E até falando do exemplo, eu ia comentar também, era relativo a isso. Então, vamos colocar isso de uma forma bem aplicada. Então,
como a gente pode usar o IoT, na verdade, agora, para fazer essa gestão energética e reduzir custos de projetos. Então, um dos locais que a gente fez a aplicação, até fiz a entrega de obra hoje, o acompanhamento de obra hoje, onde a gente tem 2 salas de máquinas, 2 salas pleno, por exemplo, onde tem máquinas centrais e splitões. E aí, uma sala serve o salão principal e tem uma outra máquina que serve uma área específica. A gente pode aplicar isso, por exemplo, uma academia, a gente pode aplicar isso a um hotel, por exemplo, que teria o hall principal e, de repente, uma sala de reunião. Enfim, qualquer lugar que você tenha um local principal e salas correlatas. Então, o que a inteligência faz? Ela mede todas essas salas de qualidade de ar, temperatura, umidade, tudo isso em tempo real. Tem toda uma questão de calendário, onde você utiliza cada uma dessas salas. E aí, ao invés de você pegar e colocar 100% da carga em todas as salas, você reduz a quantidade de máquinas que você implanta e você unifica os dutos com dumpers para que essas máquinas elas sejam direcionadas para as áreas de acordo com o que está sendo preciso naquela hora. Então, um exemplo prático disso que aconteceu lá. Numa academia em Osasco, no Smart Fit que a gente fez o projeto, eu tenho uma área, por exemplo, a sala de ginástica, que ela é utilizada em momentos específicos, e geralmente em horários de pico, de manhã e à tarde, por exemplo. E você tem o salão principal, onde ele é utilizado na maior parte do tempo, e minha maior carga térmica tende a ser quando eu tenho mais insolação, que é no meio do dia. Então, assim, eu tenho uma máquina que está servindo uma área, a área de ginástica quando eu não tenho insolação, e ela está sobrando o resto do dia. O que a gente faz? O sistema automaticamente modula isso, e com isso a gente tirou praticamente 40 TR do projeto. E simplesmente com a modulação desses equipamentos. E aí você fala assim, mas e a renovação de ar? A gente controla a renovação de ar também, através dos dampers de abertura na sala pleno, ou caixas de ventilação e exaustão, para que isso module e tenha uma maior utilização de renovação de ar quando é necessário, principalmente numa academia que é nas pontas, e no meio do dia de ter uma maior insolação, o que você faz? Lacra isso. Ou seja, na conta também você ganha 4, 5 TR na conta. Então, se você for somar tudo isso, quanto que eu precisaria ter num projeto padrão? Qual é? Local cheio, 100% renovação, com insolação máxima. Eu teria, sei lá, números hipotéticos aqui, 150 TR. Numa condição dessa, você opera com 110 TR numa qualidade semelhante. E garantindo qualidade de ar das pessoas, temperatura adequada e sem que você ter folga no sistema, porque tudo isso é modulado de forma automática. Então, aí algumas ideias que o IoT pode trazer, que aí exige muita especialidade de quem faz, e muita especialidade principalmente no segmento que você atua, certo? E aí, se a gente fosse pensar em sala limpa, as coisas assim, também a gente começa a evoluir um pouco sobre isso, certo? Então, aqui é um exemplo prático da aplicação dos dispositivos para isso. Sim, bacana, cara. Agora você falou da questão, né, de a gente modular a capacidade aí da máquina. Como você tem visto aí no mercado a adaptabilidade, não sei nem se essa palavra existe, né, mas a adaptabilidade das máquinas em receber esse tipo de tecnologia, né? Porque se você pensar, por exemplo, a gente tem um multisplit, né? Sei lá, de 100 TR, como você bem disse. Como que é essa conexão, assim, essas máquinas estão preparadas para receber, por exemplo, um elemento que vai modular a capacidade, né? Vai modular ali o compressor, vai modular o ventilador para reduzir a vazão, por conta de você não precisar da vazão máxima da máquina. Como é que você vê essa adaptabilidade e a conectividade dessas máquinas? Essas máquinas, você acha que elas estão preparadas para isso? A gente tem que pensar de uma forma bem profunda em relação a isso. Por quê? Algumas máquinas, principalmente as mais modernas, elas já vêm com alguns elementos eletrônicos para fazer sua própria modulação, certo? Então, não é interessante, pelo menos na nossa visão, isso faz parte dos nossos valores aqui, que eu acho que isso deveria ser uma coisa expandida, que você seja invasivo em relação à máquina. Por quê? Porque qual que seria o grande objetivo da manutenção? Você ter a máquina que você comprou, a gestão de ativos no geral, a máquina que você comprou com o desempenho perfeito de acordo com o que ela foi projetada para ser. Acho que isso seria um primeiro pilar.
O segundo, nós teríamos que garantir que ela tenha um bom desempenho e que ela esteja operando adequadamente. Então, ela está original com melhor desempenho. A partir daí, você vai fazer modulações. Então, você intervir diretamente nela para fazer uma alteração intrínseca na sua originalidade, eu não vejo isso com olhos muito positivos. Aí você fala assim, mas se você... Você não falou que você modula equipamento? Sim. Imagina que você tivesse... você com todo o tempo do mundo e que você não almoçasse, não fosse no banheiro, não fizesse nada. Você fosse imortal, você fosse extremamente paciente e que você pegasse o controle do ar-condicionado e ficasse o dia inteiro controlando ele literalmente com o sensor de temperatura na mão. Você conseguiria gerar um resultado? Conseguiria. Agora, a questão é que isso é humanamente impossível. Então, o que é o ideal? A gente conseguir fazer a modulação desse dispositivo de forma não invasiva. Aí, respondendo sua pergunta, o que a gente faria, por exemplo, no split? Você coloca dispositivos para fazer acionamento via infravermelho, conforme ele tem no controle hoje. Eu tenho um Self, por exemplo, que tem um controlador eletromecânico lá, por exemplo. Certo? O que você faz? Você pode até trocar aquele controlador por um outro que tenha mais acessibilidade de informações, mas você mantém a originalidade da máquina nesse sentido. Então, qual que é o caminho que a gente precisa seguir? Manter a originalidade da máquina e fazer a modulação como se fosse um ser humano, de forma não invasiva. E aí sim você adiciona inteligência ao controle do processo, que aí a gente melhora um ponto que a gente chama de cultura de uso. Então, acho que aí, não sei se responde diretamente o que você queria, mas eu acho que esse é o caminho. Não, responde sim, exatamente é o que eu ia te perguntar, porque eu fico pensando, né? A gente tem os segredos industriais, né? Cada fabricante tem o seu modo, o seu projeto ali, tem seu segredo que ele projetou para ter um melhor equipamento, com maior desempenho. Então, eu fiquei pensando, né? Como que, num caso como esse, esses elementos, né? Da IoT poderiam atuar no equipamento e se essas máquinas no mercado estariam adaptáveis a essa tecnologia, né? E até que ponto. Mas agora eu entendi exatamente. Então, eles simulam a atuação humana. Então, nada mais é do que uma máquina normal ali, como se fosse um ser humano atuando. Agora fez sentido. Faz sentido. Isso facilita um pouco as coisas, porque quando a gente pensa assim, pô, mas como é que você vai entrar numa máquina dessa? Então, vamos falar, como é que você liga uma caixa de ventilação hoje com contator? Tem um botãozão lá no quadro, alguém vai lá e vira o botãozão, não é? Então, assim, Exatamente. o que você faria hoje? Você seria o botão e adiciona sensores para fazer medição disso. Você tem um split. Como é que você controla ele? Através do controle infravermelho. Como é que você faz? Coloca o dispositivo de acionamento infravermelho e modula set point, velocidade de ar, etc. Como se fosse um ser humano, mas agora com inteligência. Eu tenho vamos pegar um sistema, uma CAG que tem um monte de fan coil. Como é que funciona hoje? Tem alguém que aperta um botão na parede e liga o fan coil para gelar e alguma coisa controla a válvula de fluxo, não é assim? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a plataforma fazer esse controle e ela ligar como se fosse alguém. E você melhorar o fluxo desse controle. Então, aí a gente desmistifica um pouco. Mas será que isso vai ser complexo demais? Seria complexo se o meu objetivo fosse trocar a placa do split. Não, a gente não quer isso. Isso não faz sentido. Acaba com a originalidade da máquina, você perde garantia e assim por diante. Então, acho que não é esse o caminho que eu vejo como algo para poder viabilizar esse processo de acontecer. Então, adiciona-se sensores ao equipamento e ao ambiente e a gente coloca modelos de controle que se adaptam à realidade da máquina, ao invés de você alterar a máquina. Acho que aí é como a gente consegue ser barato e rápido de implantar. Sim, faz todo sentido. E é até uma questão, né? Como você falou, você vai pegar uma máquina, você vai mexer nela internamente, você vai perder garantias, eventualmente, né? Você pode até cometer algum equívoco, né? E vir a danificar o equipamento ali por não saber o segredo, eu vou chamar assim, os segredos da engenharia daquele equipamento específico, que a gente sabe que cada fabricante tem o seu, é o segredo da marca, né? Não Uhum. tem jeito. Mas sendo esse modo de atuação externo, aí acho que passa a fazer sentido e também vai bem de encontro com o que você falou da questão da acessibilidade, né? Que fica acessível e mais barato para todo mundo, até porque, eventualmente, você não é um hacker que você vai programar uma máquina para fazer alguma coisa, você não vai fazer um programa, né? Digitar códigos de uma linha de programação
para programar o equipamento ou uma placa, né? Um CI, enfim, nem sei se fala CI, hein? Eu digo aqui pela minha palavra, o pessoal já sabe de que era eu sou. Vou deixar aqui, na minha época não existia nem o Arduino ainda. Eu comecei a programar no CLP. Não sei se você começou também nessa área, né? Exatamente nessa mesma área, nos piques da vida e por aí vai. Então, pra você ter uma ideia, eu sou ainda da época do CLP, o PIC estava começando ainda. Aí quando eu terminei, né, os meus estudos, aí foi que foi chegando o Arduino, e hoje em dia, pelo que eu pude perceber, o Arduino já dá de 10 a 0 em todos e tá ali já mandando bala no mercado, né? Mas agora eu queria saber um pouquinho assim, do ponto de vista de quem projeta, né? Vou puxar a sardinha aqui pro meu lado e pros meus correligionários aí que estiverem por aí e que fazem projeto. Como que a gente trabalha isso no projeto, cara? Como especificar, até do ponto de vista assim, de uma planta, né? Porque hoje, por exemplo, eu faço um projeto, independente do que seja split, seja água gelada, seja VRF, você tem que ter uma planta baixa, aí você tem que ter, né, elevação, tem que ter corte, detalhamento, né? E isso em termos de desenho, né? Entregáveis de desenhos, aí temos memorial quantitativo, memorial descritivo e tal. E como que eu faço isso aplicando essa tecnologia, né? Como é que eu vou especificar isso em projeto? Como é que funciona essa aplicação? Então, aí eu vou falar um pouquinho de segredo interno aqui, que acho que vai ajudar a pensar sobre isso. Como é que a gente costuma pensar isso? A gente pensa duas coisas, praticamente. Qual que é o objetivo do ambiente, certo? E que máquinas eu tenho lá e de que forma essa máquina é controlada, certo? Então, assim, vamos falar do ambiente de conforto. Qual é o objetivo do ambiente? Que eu tenho um certo nível de qualidade de ar, temperatura e umidade, para você garantir aquele ambiente. Que eu tenho uma máquina mais simples possível. Eu tenho um split piso-teto lá colocado, e esse split é controlado com acionamento infravermelho. Mais simples possível aqui, para exemplo. Então, o que nós sabemos aqui? Quais são indicadores que são interessantes para mim naquele momento? E, principalmente, a gente só mede aquilo que a gente pode controlar. Então, imagina, se a gente vai fazer uma aplicação no ambiente que eu não tenho sistema de renovação de ar, por exemplo, faz sentido eu medir CO2? Eu vou medir para quê? Aí volta naquela questão lá da temperatura, que eu vou só avisar a pessoa à toa. Então, eu vou medir CO2 para avisar que está alto, e aí? Não faz sentido. Não tem utilidade isso. Então, assim, primeiro, o que eu preciso de indicadores naquele local? Os indicadores que eu preciso, eu estou controlando? Sim. Aí nós monitoramos isso de uma forma adequada para você garantir aquele ambiente. Segundo ponto, que máquina eu vou ter lá? Isso é uma questão de projeto, independe de automação. E depois como ela é controlada. Por quê? Então, assim, aplica os sensores adequados e aplica os sensores adequados àquele equipamento. Então, vamos pensar no split. O que é importante para a gente saber no split para saber se ele tem um bom desempenho? Se ele está ligado, se ele tem corrente elétrica, qual é a temperatura de retorno, que você está falando do seu ambiente, e como é que está o insuflamento desse equipamento. Se ele está rendendo conforme você espera que ele trabalhe. Ou se de repente o sistema de água gelada, como é que está a água gelada entrando no circuito. São indicadores que são indicadores de desempenho dessa máquina, que permite que você consiga observar como é que ela de fato opera. Então eu tenho indicadores do ambiente, indicadores da máquina e forma de controle, que é o tripé que a gente trabalha por aqui. E a forma de controle depende do tipo de máquina. Então pode ser máquina ligada por um relé, pode ser uma máquina ligada por infravermelho, por controle serial, por controle proporcional. Qual o tipo de controle que essa máquina opera? E a partir daí você simplesmente troca o controle e adiciona dispositivos para fazer isso daí, essa leitura. Então, como é que vamos falar, vou fazer um ambiente com splits. Tenho X splits, é algo muito tabelar mesmo, sim. Tem uma tabela que vai ser quantitativo em relação a esses ambientes. Então, quantos ambientes, o que eu quero medir para desempenho e como é que eu controlo isso? No fim das contas, é isso que a gente costuma olhar por aqui. E a partir daí, a gente adiciona os pontos de energia e leitura do sensor a partir dessa lógica. E com isso, a gente ganha velocidade no desenvolvimento do projeto por aqui. Bacana, Leandro, saber, né? Como que eu acho que eu vejo isso
como um dos maiores desafios, né, para quem faz projetos e precisa especificar quando a gente chega nesse ponto de especificação de elementos, né, para automação, controle, agora, né, IoTs, como que a gente especificar isso, né? Como dizer para o cara, ó, aqui eu preciso que você me controle a temperatura, ali tem que controlar, sei lá, né? Poxa, tá aqui pressão, vazão e como apresentar essa, eu vou chamar de minha planilha de necessidades, né? Porque a primeira etapa da elaboração de um projeto é o levantamento das necessidades, né? Uhum. Então, eu tenho que entender as necessidades do meu cliente para poder entender como é que eu vou desenvolver o estudo preliminar e tudo mais, toda a continuidade do projeto. Então, eu fico pensando, né, como que a gente desenvolveria essa planilha, esse levantamento de necessidades para a aplicação das IoTs no nosso sistema de ar-condicionado, né? E eu acho que o pessoal vai poder ter uma breve, né, uma noção de como que isso pode ser feito. E claro que eu acho que sempre é possível incrementar, né, para cada projeto, e eu acho que para cada nível de projeto, né? Tem projetos mais básicos até os mais avançados que eu tenho para mim que dá um nó na nossa cabeça. Eu, em especial, quando eu vejo projetos de automação assim, de mais avançados, eu confesso que eu fico ali um pouco, eu dou uma titubeada porque são muitas informações, muitas variáveis. Mas eu queria puxar um outro gancho aqui, que é o seguinte, cara. A questão assim do futuro das IoTs, né? Como que você vê isso? Porque a gente tá vendo isso tá chegando, né? O pessoal está se familiarizando, como eu disse, pouco a pouco as pessoas estão enxergando o valor que essa tecnologia tem e o quanto é importante aplicá-la no seu sistema. Quais seriam as suas. Você arriscaria, vou fazer uma pergunta aqui, você arriscaria fazer projeções para o futuro dessa tecnologia? Olha, eu acho que assim, o que a gente vai acabar ocorrendo daqui para frente, é a gente ter equipamentos cada vez mais eletrônicos, tá? Isso é uma tendência natural de mercado. E naturalmente eles vão se tornar IoT com o passar do tempo de forma inevitável e até conectado. E aí eu tenho uma contratendência dessa visão, que é o que a gente já vê no mercado hoje. Você tem equipamentos, por exemplo, inverter. Naturalmente o inverter ele é mais caro que o convencional, certo? E aí você vai no ambiente comercial, a maioria das empresas compra inverter? Não sei. Normalmente a resposta é não, as pessoas compram o convencional porque ele é mais barato quando ela vai comprar em escala. Não é isso? Então o que vai acontecer? Uma disparidade entre você ter sistemas incríveis VRF, por exemplo, certo? Que são altamente integrados e automáticos e etc. E você ter o outro lado, que é o sistema totalmente burro, posso dizer assim. Então existe uma oportunidade grande nesses sistemas burros descentralizados, e você tem uma outra oportunidade do outro lado, que são dispositivos complexos que tem que ter profissionais altamente gabaritados para fazer. Então, o que eu vejo de futuro? Eu vejo que vai continuar essa tendência, certo? Logicamente, vai ter cada vez mais tecnologia aplicada, porque ela fica cada vez mais barata, mas, de qualquer maneira, dificilmente você vai ter dispositivos que integram uma à outra. É até engraçado quando a gente pensa, por exemplo, no WhatsApp ou no Facebook, o Messenger do Facebook, por exemplo. Se você for ver, praticamente eles são muito parecidos, assim, pelo menos antigamente eles eram bem parecidos. E o WhatsApp estoura e o Messenger do Facebook não. Por que isso? Porque o Facebook é um grande player, o WhatsApp era como é que é a minha visão disso? Ele era um player solto dessas redes sociais. Então ele era um aplicativo voltado exclusivamente para isso, que meio que unificava todo mundo fora do poderio Facebook. Acaba que naturalmente a gente como ser humano não se prende a um único ponto. Então o que vai acontecer com o tempo? Que a gente, até quem é credenciado da IKIM, quem trabalha com VRF sabe como é que é isso. Eu tenho um VRF da IKIM e eu tenho um split da Carrier, da Springer, sei lá. Eles conseguem conversar na mesma plataforma? Não. Eles um dia vão conversar na mesma plataforma? Não. Então, quem
quem que naturalmente tende a despontar no mercado? Quem conseguiu unificar as duas pontas? É justamente nisso que a gente tem se posicionado. É ser o WhatsApp no meio da comunicação, tendo o grande Facebook no meio do caminho. E no final das contas, quem desponta para controle não foi o Facebook, mas foi o WhatsApp. Então, na verdade, essa é uma visão que é interessante. E até quem faz a implantação e está por fora disso, qual que é a visão natural de projetista técnico, de repente? Então, vou colocar uma máquina que tem uma super inteligência, porque isso vai atender bem o meu cliente. Mas esse seu cliente vai estar amarrado àquela tecnologia que foi escolhida. Então, seria melhor você trabalhar com uma tecnologia que não está conectada e pegar um terceiro que unifica todas essas tecnologias num lugar só, que para o cliente isso é muito mais interessante e dá, na verdade, para o projetista e para o técnico poder sobre o cliente. Ao contrário do processo inverso, que é você dar o poder para o fabricante. E não para você que detém a condição de fazer esse manejo. Então, o que eu vejo como futuro? Vejo como futuro os fabricantes tentando fazer cada vez mais tecnologia, encarecendo seus produtos, e no varejão, onde vende muito, ainda ficar isso depreciado, porque as pessoas não vão ter condições de gerir e investir nesse tipo de coisa, e em paralelo ter tecnologias que naturalmente as pessoas vão ter que se credenciar, porque elas vão começar a dominar o mercado de controle, e aí você ter algumas tecnologias apontando para controle e unificação de processos. Na verdade, é isso que eu vejo como futuro, e é um pouco disso que a gente pode falar amanhã na nossa live de amanhã. Como é que isso tende a despontar no futuro e por que a gente precisa se familiarizar um pouco mais com esses elementos. Sim, com certeza. É até importante que você deixe um gancho aí para o pessoal poder seguir a gente na live de amanhã. Eu acho importantíssimo a gente deixa aqui uma. A gente não coloca um ponto final dessa live, mas sim coloca uma vírgula. E vamos para a próxima deixar para amanhã esse assunto, que eu acho que é importante a gente pensar, até porque, assim, eu acredito que tenha muita gente aí que é, né, empreendedor. E então o cara tem que entender onde que ele pode atuar, o que que ele precisa aprender para ele poder se inserir nesse mercado de acordo conforme esse mercado for crescendo e se desenvolvendo, né? Então eu entendo que é importante você ver as possibilidades do futuro para se planejar também, porque esse futuro vai chegar até você. E eu falei aqui de empreendedor, mas assim, o empreendedor também precisa dos colaboradores, eu vou chamar assim. Então, mesmo para nós que estamos estudando, né? Você entender aonde você vai, o que você pode vir a estudar, que vai agregar na sua carreira. Foi você que comentou que existem várias profissões, né? Que existem hoje, mas que não vão existir daqui, coloca aí, vai, 30 anos, né? Então, a gente tem que pensar agora o que a gente precisa fazer nessa caminhada aí, num médio prazo, para que no futuro a gente possa continuar inserido no mercado. Senão a gente vai mesmo ficar para trás, seja você um empreendedor, né, um instalador pequeno, médio ou grande, ou mesmo um trabalhador que vai oferecer o seu conhecimento como troca, né? Então é importante a gente ter noção de para onde estamos caminhando, ter uma breve noção, né? Exatidão a gente não tem, mas a gente tem uma ideia. E aí a gente vai trabalhando em cima dessas possibilidades, né? Mas isso a gente pode conversar na live de amanhã. Chegamos aqui a 1 hora de live. Eu queria só te fazer um pedido. Vamos fazer aqui a foto para postar no, no, no Insta. Vamos lá. Vou ver se eu consigo tirar aqui o print. Eita. Acho que deu certo. Vou tirar só mais uma. Perfeito. Mas é isso, cara. Olha, eu quero agradecer o bate-papo de hoje, a nossa conversa. Quero agradecer a todos que passaram, aos que estão aqui e a todos que passaram por aqui. Espero que a gente que a gente tenha conseguido agregar, né, conteúdo, trazer informação. Quero agradecer a sua presença novamente, né? Dizer pro pessoal que não acabou por aqui, ainda tem amanhã, então fiquem atentos. Amanhã tem a nossa última live, onde a gente vai dar continuidade nesse assunto e falar um pouquinho mais sobre o futuro e a aplicação das IoTs na nossa área. Para quem tiver interesse, fique à vontade de interagir com a gente amanhã.
né, trazer suas dúvidas também. Nem sempre, né? O pessoal acha que vão estar aprendendo um pouco ainda está aprendendo, ainda não tem muita dúvida, mas acho que a curiosidade está sempre aí, né? Então, o pessoal fica à vontade para trazer para nós, que a gente vai ter o prazer aqui de ajudar a todos, né? E agradeço a sua presença também, Leandro, até essa hora. Muito obrigada, né? E fica à vontade para falar das suas redes sociais novamente. Peço a todos que curtam e sigam as redes do Leandro, né? E agradeço a sua presença e todo esse trabalho que você tem feito com a gente. Obrigado por hoje. Então amanhã tem mais, certo? Siga a gente nas nossas redes sociais, @ProRodeControles e @LeSolarenco, que é o meu pessoal. Então, espero vocês lá, tem bastante conteúdo, bastante coisa legal. Então, até amanhã e a gente vai seguindo com essa pauta que é muito bacana. Sim, sim. Falou, pessoal. Até amanhã. Valeu, Leandro. Até amanhã. Bom descanso. E amanhã tem mais, hein, gente? Valeu, Falou. tchau.